Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo incrível. Hoje o tema é os desafios da XP na expansão tecnológica. Então, meu nome é Ramon Durães e o nosso bate-papo é justamente sobre estratégia de software. Estou trazendo com vocês uma série de convidados para a gente discutir bastante esse tema e aprofundar como melhorar os nossos projetos de software. Por favor, se apresentem aí. Olá, eu sou o Thiago Bustamante, eu sou Head de Engenharia na XP. Eu cuido ali, do ponto de vista de engenharia, né, da aliança de canais, que compreende ali as tribos de segurança, de assessoria, de atendimento, de CRM. Eu tenho aí mais de 18 anos atuando na área, né, como desenvolvedor, como arquiteto e como gerente e executivo na área de computação. E eu estou na XP desde o final do ano passado, desde outubro, falando um pouquinho da empresa, né? A XP ela é uma plataforma tecnológica de investimentos, né, de serviços financeiros, educação. É um grupo que é dono das marcas, né, além da XP Investimento, da Rico, da Clear, da Infomoney, da Expit, da Speech, entre outras. A gente tem mais de 3 milhões de clientes hoje cadastrados, e a gente cuida de mais de 715 bilhões de reais, né, que estão sob nossa custódia, né, dos nossos clientes. É uma empresa que já tem 19 anos e vem transformando o mercado financeiro brasileiro, sempre em busca de melhorar a vida das pessoas, né, através do investimento, né. Bom, é isso. Eu estou aqui com o Jones e com o Rafael, que vão se apresentar também. Olá, eu sou o Jones, hoje eu sou Senior Staff Engineer dentro da Aliança de Canais, e hoje eu atendo as tribos Assessoria e CRM. Eu tenho mais de 12 anos de experiência na área de desenvolvimento, onde eu passei por cargos de manager, líder técnico. Desses anos que eu tenho atuado com o desenvolvimento de software, cerca de 8 anos são focados em mercado financeiro. Hoje eu sou também Truster de Community dentro do Grupo XP. Sou Rafael Belchior, trabalho como marca empregadora em Employer Branding aqui na XP Inc. Estou há quase 2 anos no grupo, entrei no time de tecnologia, na área de transformação digital, e desde então eu tenho atuado junto dos times de tecnologia de dados em posicionamento de marca, e também sou um dos community managers da comunidade XP, a nossa comunidade Inner Source. Sensacional, uma oportunidade incrível para mim estar aqui com convidados muito bacanas, o Thiago, o Jones, Rafael, muito grato a vocês. A XP tem feito um trabalho muito interessante no mercado, né, contribuindo com a transformação do mercado e principalmente com a tecnologia envolvida, que eu acho que é esse o nosso bate-papo aqui, para ajudar justamente o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. O mercado está nesse momento de amplo crescimento, né? E vocês estão contratando muitas pessoas, inclusive muitos amigos meus. Eu sempre vejo tem alguém entrando na XP, isso é muito legal, tá? Eu já acompanho há muitos anos todo esse mercado de desenvolvimento de software e aí acaba acontecendo de ver muitos conhecidos também estarem trabalhando aí junto com vocês. Eu queria entender um pouquinho, tá? Eu observo de fora, as pessoas entram na XP e aí elas absorve uma cultura, a visão de vocês, o propósito de trabalho. Eu queria até ouvir de vocês como é que funciona esse processo de onboard, como é que vocês fazem, né, para passar essa mensagem para todo mundo trabalhar de uma forma bem unificada. Bom, eu posso começar falando aqui, os meninos me ajudam. Mas antes de mais nada, assim, falar um pouco, né, da cultura e do propósito da XP, né, que você mencionou. Eu acho importante falar que assim, a XP ela tem uma cultura que se baseia em 3 grandes pilares. Esses pilares não tem um que é maior do que o outro, sabe? São 3 igualmente importantes. O primeiro, ele fala em sonho grande, né? Que é essa coisa da gente pensar alto, pensar de forma inovadora, da gente querer fazer o melhor sempre, né? Da gente buscar o impossível, né? Buscar o novo. Então, esse sonho grande é muito nesse sentido dessa ambição do que a gente quer fazer dentro do mercado financeiro e dentro da área de tecnologia. O outro pilar é o espírito empreendedor. Esse espírito de dono,
né? Um dado importante, legal da gente falar, né, que hoje dentro da XP, aproximadamente 25% dos nossos colaboradores são sócios também, né? E todo ano você tem um comitê, você tem a possibilidade de virar sócio também, sabe? Então, esse é um sentimento que é muito forte dentro da empresa, que é muito importante para a gente. A gente quer uma empresa de pessoas que se sintam donas, se sintam parte daquilo que elas estão fazendo, né? E o terceiro pilar, que é super importante, é a mente aberta. Mente aberta no sentido de saber escutar, saber ouvir, saber se abrir para novas possibilidades, saber pensar diferente, saber ver o mundo de outras formas, né, diferente daquela que a gente está acostumado. Então, esse mente aberta no sentido de se abrir para toda essa inovação e se abrir para a vida também, né, no sentido de acolher, né, o que é diferente. Então, a gente fala também de diversidade, né, de acolher as pessoas de forma diferente, de se colocar também no lugar do outro. Então, isso tudo compõe a cultura da XP. Cara, eu acho que o Thiago conseguiu explicar bem, né, a nossa cultura, os nossos principais valores, né, que é o que acabam norteando muito das nossas decisões. E você comentou um pouco de onboard, né? É legal porque essa imersão na cultura ela começa antes mesmo da pessoa aplicar em uma das nossas vagas ou, enfim, ser recrutada pelo nosso time, enfim, com alguma pessoa técnica. Logo ali na etapa, né, onde a gente está identificando esses talentos, a gente sempre tenta entender o quão aderente eles estão a esses valores, porque a gente acredita muito que esse set, né, de valores, eles falam muito sobre a forma como as coisas acontecem aqui. Então, ter identificação com esses 3 valores é super importante para a gente. E aí, naturalmente, ao longo da tua jornada aqui na XP, a gente tem uma série de treinamentos, exposições de conteúdo. Logo no primeiro dia, você passa por uma bateria ali, enfim, conversando com várias pessoas super relevantes aqui, referências de cultura na XP, para você ir cada vez mais entendendo como que essa cultura se comporta no dia a dia. A gente entende que esse é um processo que ele é contínuo e você está sempre aprendendo e se desenvolvendo, e a cultura também ela está sempre mudando, se adaptando conforme novas pessoas elas vão entrando e somando aqui no nosso time. Acho que uma dica que eu posso dar para quem tem curiosidade sobre esse assunto, quer entender um pouquinho mais sobre a cultura da XP, a gente tem um Culture Book, né, tem um livro chamado Código XP, ele está disponível online, é só você jogar Código XP no Google ou nas nossas redes sociais. Ali tem um pouquinho, fala não só da nossa história, mas fala como que a gente vive essa cultura no dia a dia. E acho que é super interessante. Assim, a gente tem uma empresa com quase 4.000 pessoas hoje em dia, trabalhando em qualquer lugar, com muitos colaboradores no Brasil todo, fora do Brasil, todos eles caminhando em direção ao mesmo propósito e dentro dessa cultura que, cara, é tão inspiradora e que, enfim, trilhou esses últimos 20 anos de XP com resultados incríveis, assim. Pegando só o gancho do que eles já disseram ali, hoje aproximadamente 25% dos funcionários são sócios, né? E aí uma curiosidade é que hoje o sócio mais jovem tem 23 anos, tá? E essa distribuição de sociedade, ela não é baseada em cargos, então a gente defende muito que a XP seja uma empresa e continue sendo uma empresa horizontal, onde todas as áreas da XP, além de ter acionistas, possa surgir ideias e soluções, não interessando muito para a gente qual é o cargo que a pessoa ocupa, tá? Bacana, eu acho que isso é super relevante e até serve de exemplo, né, para outras grandes empresas aqui no Brasil também adotarem, né, estratégias aí parecidas, porque é um novo momento, né, a gente está lidando com um novo contexto, a gente precisa também criar novas formas de conectar as pessoas em prol, né, de um grande propósito. Falando sobre esses desafios, né, que a gente tem vivido, como é que vocês estão lidando com essa questão de colaboração, né, entre equipes, né, principalmente nesse ambiente de alta velocidade que nós estamos hoje, de inovação cada vez mais rápida, equipes distintas trabalhando em conjunto, multidisciplinares? Que tipo de comentário vocês podem complementar nessa questão? Bom, são muitos desafios, né? Mas eu vou falar assim, talvez aquilo que eu acho que é o maior desafio é que essas equipes, esses times, eles se enxerguem como pessoas individualizadas ali dentro do time, cada um especialista em uma determinada coisa e que estão trabalhando juntos em algum projeto, né? Eu acho que essa é a visão errada que a gente tem que combater, sabe? Que esse é um grande desafio, porque a gente não percebe quando a gente está fazendo isso.
Mas eu acho que o segredo é quando você consegue fazer com que aquelas pessoas que estão trabalhando juntas ali se vejam como um único time. Então, quando você passa a se ver como um único time, não tem essa de, pô, o problema é no front, eu sou back, não é minha praia, chama o fulano, né? Ou então, eu sou o dev, o QA que tem que ver essa parte aqui, se o teste está certo, sabe? Isso não existe, né? Então, o time, que é um time de alta performance, que é um time que funciona, é aquele time que todos confiam em todos, né? Todos, ninguém tem medo de falar as coisas ali dentro, sabe? Todo mundo trabalha junto, né? Então, o dev incorpora isso, tipo, a qualidade é minha responsabilidade. Eu desenvolvo com qualidade, eu tenho que escrever teste com qualidade, eu escrevo o meu código, escrevo meu teste, eu valido, né? Eu tenho que cuidar também junto de refinar, de validar se está certo, eu monitoro. Eu sou um back, mas o problema está no front. Aquilo é importante para mim, assim, porque pensando do ponto de vista do que o cliente vai ver, né? Vai impactar o cliente. Isso aqui é o valor de negócio que o meu time entrega. Ele é comprometido, então o que a gente pode fazer? E aí se juntar, né, para poder achar a solução. Eu acho que esse é o maior desafio, é quando você consegue fazer com que o time entenda essa dinâmica e tenha essa responsabilidade, né? Duas palavrinhas que estão na moda, né? Ownership e accountability, né? Então, assim, o time tem que ser responsável, tem que ser dono, tem que se sentir dono daquele valor de negócio que ele trabalha ali. Né? Para mim, esse é o principal desafio. E acrescentando um pouco no que o Thiago disse, a gente ainda tem o fator pandemia envolvido, né? Então tem sido um pouco pior o desafio, né? De conciliar equipes multidisciplinares. E a gente tem trabalhado no sentido de cada vez mais incentivar o empoderamento e o trabalho horizontal que eu citei anteriormente, tá? Então, assim, acredito que alguns testes que nós temos feitos em alguns times, por exemplo, trabalhar com pair programming, para tentar diminuir essa distância entre as pessoas ali, até pelo distanciamento social, porque a gente trabalhava todos ali unidos no escritório, e aí, devido à pandemia, a gente, né, meio que acabou indo para home office de uma maneira forçada ali no início, e depois a gente acabou conseguindo ter um ganho nesse home office. Falando ali um pouco, né, do que o Jones começou a comentar, acho que tem um fator interessante, né? Um dos grandes paradigmas que a gente quebrou nesse último ano aqui na XP foi a mudança do nosso modelo de trabalho, né? Ali no comecinho, né, do ano passado, enfim, como todas as empresas, a gente teve que viver um home office forçado. Até então, essa não era uma realidade para a gente não trabalhava remotamente. E depois de um tempo a gente conseguiu entender que esse modelo ele funcionava muito para o nosso negócio, que ele estava aderente à nossa cultura e que ele tinha ganhos significativos para o nosso dia a dia. E a gente acabou adotando esse modelo para sempre, né? Então, que a gente até brinca que é o XP de qualquer lugar, né? Como a gente chama o trabalho remoto aqui, o Remote First. E a partir desde junho do ano passado a gente começou a contratar pessoas de todos os cantos do Brasil. E aí, eventualmente, junto, né, com a pandemia, com essa mudança, a gente também tem um desafio muito grande de você manter a conexão entre as pessoas, você continuar disseminando uma cultura tão forte que antes era muito baseada naquelas relações pessoais, no olho a olho, agora também à distância, num cenário tão desafiador para a humanidade, mas também a gente flertando, né, e fazendo essa transição de modelo de trabalho. Ao mesmo tempo que vocês perceberam esse desafio, né, eu acho que essa possibilidade também, acho, de abrir, né, o modelo de trabalho para pessoas, inclusive fora do eixo, né, da Grande São Paulo e outras cidades do Brasil e até fora do Brasil, eu acho que ampliou muito, né, as possibilidades. Você consegue agora ter pessoas colaborando de todos os cantos. Eu acho isso bem interessante. Obviamente tem esses desafios que a gente tem que ter uma atenção dobrada para estar sempre mantendo a equipe conectada. Eu gostei dos 2 pontos que vocês colocaram em relação à questão da responsabilidade, né, coletiva. Acho que é super importante. Eu acho que no mercado de hoje não tem mais espaço para aquela frase, a gente gosta muito de falar no mundo de desenvolvimento, na minha máquina funciona, né? Eu acho que a entrega é um trabalho coletivo e isso é fundamental. Acho que
Vocês colocaram muito bem essa questão. E outro ponto eu acho que vale reforçar, né, que é a questão da qualidade, né? Quanto mais cedo a gente investir em qualidade, mais eficiente vai ser o nosso resultado, porque eu consigo diminuir esse custo e aumentando a qualidade, esse resultado vai se multiplicando para todo mundo. Um outro ponto bastante interessante que eu queria ouvir de vocês, vocês comentaram sobre essa questão de home office, que é outro desafio, e o ponto da cultura de vocês eu acho que é super relevante para manter todo mundo junto. Nessa correria do dia a dia que nós estamos, né, sempre buscando inovar, buscando construir mais valor de negócio, como é que que iniciativas vocês têm, né, internas, para manter também a evolução do negócio e a experiência técnica das equipes, né, para que o crescimento técnico seja um processo contínuo? A gente tem que diferenciar também, quando a gente fala de trabalho, né, de home office, e o home office na pandemia, né? Isso é um outro ponto muito importante, porque no home office normal, né, você ainda tem a possibilidade de ter uma vida social, você sai, né, você faz as coisas, a gente consegue bolar atividades presenciais, a gente vai alguns dias no escritório, depois né, faz outras coisas em casa no resto da semana, mas a gente ainda se encontra, a gente consegue reunir, né, consegue ter algum tipo de contato. Na pandemia, além desse contato no trabalho ficar restrito, qualquer outra forma de contato social que a pessoa tem está restrita também. Então, você tem pessoas que estão trabalhando ali nos times, que estão com um filho em casa, que estaria na escola, né? Está tendo aula online ali do lado do pai e da mãe, né? Então, você tem toda uma situação de estresse que é muito mais difícil. E isso é muito importante da gente olhar com muita atenção, sabe? Porque não é só as pessoas que estão fazendo home office, né? As pessoas que estão trancadas em casa com restrição para poder fazer as suas atividades, encontrar as pessoas, né, que gostam, e, enfim. Além do trauma, né, que a pandemia causa, no sentido de pessoas que têm conhecidos, têm familiares que podem estar doentes, né? Muito sofrimento que toda essa questão de doença traz. Então, a gente tem várias iniciativas nesse sentido de colocar a saúde mental do colaborador como algo muito importante. É um tema que está muito quente. A gente tem grupos de pessoas trabalhando especificamente nesse tema de saúde mental, de como que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, desde vamos fazer uma short Friday, né? Vamos pensar horários para a gente não marcar reuniões, vamos tentar limitar, né, as horas produtivas ali, né, dentro do horário de trabalho, para evitar que as pessoas fiquem mais desgastadas do que já estão, né? Que elas tenham tempo para cuidar delas e cuidar das pessoas queridas também, né? Então, a gente tem várias pesquisas, né, de pulso, a gente está sempre olhando, né, como que está a saúde mental, como que está o nosso NPS, como que está a satisfação das pessoas também. Agora, né, você falou de conciliar a evolução do negócio e experiência técnica das equipes. Isso é sempre um dilema, né, porque a gente tem que evoluir o negócio, quando a gente fala de negócio financeiro, assim, muitas vezes a gente tem datas fixas, datas rígidas, né? A gente às vezes tem normas que a gente precisa cumprir, né? Tem prazos que são estabelecidos por órgãos, né, competentes. Então, tem coisa no negócio que não é negociável. E, por outro lado, você tem que cuidar também de como você está construindo as coisas. Você tem que fazer uma gestão das suas dívidas técnicas, né? Do que você está abrindo mão, em qual momento, como é que você paga isso. Essa gestão das suas dívidas técnicas é muito importante. E isso precisa de um alinhamento muito grande ali das áreas de negócio com tecnologia. Então, assim, dentro dos times, a gente tem uma estrutura que a liderança é compartilhada ali. Você tem a pessoa de negócio e a pessoa técnica, né? Dentro dos times, dentro da tribo, dentro das alianças, até, né, no alto da empresa. Então, isso tudo tem que ser muito conversado e alinhado. Mas a gente sempre tenta, né, na medida do possível, não perder de vista essa gestão das dívidas técnicas, né? De toda sprint a gente olhar também para elas e ver o que pode ser feito e fazer uma gestão dos riscos, né? De tudo que
você está deixando como dívida técnica, qual o risco que você está assumindo. Então, a gente tem uma gestão muito, muito séria também de gerir esses riscos provocados pelas dívidas técnicas. Tem que cruzar também todos esses riscos com o impacto na jornada do cliente. Então, a gente faz acompanhamento por jornada, nas jornadas críticas, o que pode falhar ali, né, se algum desses riscos materializa. Então, tem todo um trabalho para tentar fazer essa conciliação, que não é simples, né? A gente utiliza lá o mapeamento de risco do PMI, né? Onde você tem o mapeamento de impacto, probabilidade, ameaça e oportunidade, né? Então, basicamente, quando a gente está trabalhando em conjunto com o time de negócio, o time de negócio está enraizado ali no processo de tecnologia. Então, o que a gente faz? A gente faz a análise de ameaça e oportunidade. E aí, baseado na ameaça e oportunidade, a gente faz o nosso backlog e apresenta ali para as áreas estratégicas da empresa, tá? Dentro desse cenário que nós estamos, eu acho que vocês já colocaram, é bem desafiador, tá? Eu acho super relevante aí os pontos colocados, eu tenho percebido isso igualmente, né? Eu já trabalhei de home office em outras oportunidades e eu garanto a vocês que é bem diferente, tá? Trabalhei alguns anos de home office, mas não tem comparação com esse momento que nós estamos. E é uma preocupação que eu tenho também com as minhas equipes, né? Principalmente essa questão, né, de a gente conseguir manter um processo que seja acolhedor para todos, né? Acho que essa talvez seja a melhor palavra que a gente tem que estar sempre procurando construir. E quando você está numa discussão de projeto e você precisa trazer todo mundo nessa mesma discussão, então fazer isso, algumas discussões até remotas, a gente tem que ter talvez uma abordagem diferente, né, para conseguir trazer todos, né, na mesma pauta, né? Deixa eu perguntar para vocês, dentro desse cenário que nós estamos, né, a gente talvez não está vivendo o melhor momento da tecnologia, tá? Onde a gente tem excelentes ferramentas de nuvem, a gente tem excelentes ferramentas de desenvolvimento, excelentes práticas de mercado também. Eu já acompanho o mercado aí há mais de 25 anos, e acompanho grande parte desse momento que a gente está vivendo hoje, e eu me sinto até muito feliz a gente ter tudo isso, ao mesmo tempo é um grande desafio, né? E como é que vocês estão administrando, né, esse universo de ferramentas e as decisões, soluções que vocês precisam estar tomando aí todos os dias? Hoje, Ramon, a gente tem um radar de tecnologia parecido com aquele da TW, né? Interno, onde a gente avalia as ferramentas e a gente tem alguns processos lá de RFC quando a gente vai iniciar novas frentes, né? Então, a parte de ferramentas a gente utiliza esse processo, né? O radar e o RFC. Já a parte de negócio, o que a gente tem feito? A gente está tentando ali trazer uma abordagem corporativa que hoje a gente já está utilizando em assessoria. Agora a gente está tentando levar para a companhia a abordagem da utilização do DDD, né? E com isso, acho que a gente começa a falar muito mais o que a gente pretende no sentido de jornadas, para depois a gente passar a falar de ferramentas e como fazer. A gente tem, né, uma comunidade interna muito forte, sabe? Isso tudo é muito incentivado dentro da XP. Então, nessa comunidade todos participam, né? É um fórum de discussão muito, muito aberto. A gente monitora a comunidade para extrair iniciativas, né? Então, assim, basicamente estar sempre estudando e sempre ouvindo, né? A gente aí volta para aquele pilar, né, cultural lá que a gente falou, né, da questão da mente aberta, né? A gente está aberto para poder provar, experimentar. O importante, assim, com relação a essas tecnologias, a gente testar, provar, fazer POCs e tudo, e ter aquele princípio de testar sempre, né, e errar curto. Então, é importante você saber experimentar, saber provar, testar, saber validar, né, avaliar e planejar próximos passos. Então, em vez de pensar grandes revoluções tecnológicas, a gente pensar sempre passos que a gente consiga medir, né, um planejamento, né, em cima do que está próximo e que a gente possa validar o mais rápido possível aquilo, né, em produção, testar, ver o resultado, errar,
faz parte, aí a gente aprende, adequa, né? E faz uma outra forma, ou desfaz, né? Mas então essa mentalidade é muito importante e está sempre aberto, né? A experimentar. Sensacional. Para trazer para o pessoal, vocês colocaram alguns pontos importantes, desde a questão de Domain-Driven Design. Eu acho que é um assunto super relevante, eu pelo menos utilizo há bastante tempo e vou aprofundar algumas perguntas para vocês sobre isso, eu acho muito legal. Essa questão do radar também é muito importante, né, gente? Vocês têm uma comunidade hoje já muito grande de pessoas e eu acho que é um mecanismo fundamental para compartilhar uma experiência, né, de tecnologias que já estão homologadas, que estão entregando valor para o negócio, para que outros já consigam também usufruir desses benefícios, né? Isso é muito bacana. E outra questão, né, isso faz parte da dinâmica do mercado, é essa questão de entender, né, que você precisa testar rápido e trazer uma resposta, né, o quanto antes, porque o mercado está inovando e a gente precisa realmente trazer o que tem de melhor. Nessa dinâmica do mercado financeiro, como é que funciona? É corrido, não é? Como é que vocês conseguem se planejar? O pessoal que está de fora não está nesse mercado, eu acho que vocês puderem trazer algum tipo de feedback também, como é que funcionam os projetos, né, nesse ecossistema? O Jones, inclusive, tem muito mais experiência de mercado financeiro do que eu. Mas o que eu posso falar, assim, é que, primeiro, assim, tem quando a gente fala não só de mercado financeiro, mas especificamente, né, de uma corretora, né, que nem a XP, a gente tem requisitos não funcionais ali que são muito críticos, sabe? São muito mais críticos do que em outras áreas de negócio que eu já trabalhei. Então, quando a gente fala de performance, né, as pessoas ficam lá tentando melhorar a performance de uma operação ali na casa de centésimos de segundo, né, de milissegundos, 100 milissegundos. Aqui, a gente tem casos que a gente precisa escovar o bit no ponto de melhorar 1 milissegundo ou frações de 1 milissegundo. Quando você está falando de uma corretora, uma latência de uma operação, numa compra e uma venda de ação, ela é completamente crítica, sabe? Qualquer milissegundo importa, né? Quando você fala de segurança, dentro desse mercado financeiro, é outro requisito que ganha outra dimensão, que é muito diferente de quando a gente está em outros mercados, né? Então, você está mexendo com o dinheiro das pessoas. A gente falou mais cedo ali, quando apresentou a empresa, que a gente tem 715 bilhões de reais em custódia. E esse número está crescendo. Quando eu entrei, esse número estava na casa dos 500 bilhões. E eu entrei em outubro, né? Agora a gente já está com 715. A gente vai estar com 1 trilhão daqui a pouquinho. Vai piscar o olho, estamos com 1 trilhão de reais em custódia. Então, a gente vira alvo, né? Chama atenção, né? Tem todo esse dinheiro ali de clientes, de vários clientes, todo esse volume sendo negociado. Você está sujeito a fraude, né? Está sujeito a golpes. Então, esses requisitos não funcionais, eles têm uma escala que é absurda, né? E sem contar a parte regulatória, que quando você fala, por exemplo, de uma operação tipo um PIX, você tem requisitos que você tem que cumprir ali, né? O PIX, ele é quase real time. Quando você fala de uma validação de fraude num PIX, é algo que você tem ali por lei, né? Regulamentado pelos órgãos, né? Você tem tipo menos de 10 segundos ali para dar uma resposta para determinado tipo de validação. É um cenário que é de altíssima complexidade, né? Além de toda a parte de cálculo, de juros, de todos os indicadores, né? E cálculos financeiros que já tem sua complexidade ali, né? Mas a questão da performance é um grande desafio, né? Porque eu falo sempre, Bustamante, que uma linha de código define o futuro de negócio, né? E às vezes uma pequena mudançazinha pode trazer um impacto grande, né? Principalmente numa questão tanto de segurança, mas nesse momento, assim, uma discussão dessa, de performance, né? E afetar uma operação, né? Uhum. Disponibilidade também, né? A pessoa ficar sem poder acessar a conta, sem poder fazer uma operação, né, financeira, ele também gera um estresse também. É um desafio. Dentro desse contexto, né, de clientes, de desenvolvimento de software, domínio, como é que vocês enxergam essa questão da importância, né, das equipes estarem envolvidas com a jornada do cliente, por exemplo, né, para usar como ferramenta do dia a dia, né? É fundamental, né? Essa visão da jornada do cliente, ela tem que estar no centro de tudo. Porque, assim, não só no mercado financeiro, né, mas
principalmente aqui também, né? Mas assim, tudo que a gente está criando, a gente está fazendo para o cliente, né? A gente está criando funcionalidades né, para atender, resolver problemas ali do cliente. Então, essa jornada, essa visão da jornada tem que estar no centro de tudo. Desde planejar como que ela vai ser, de pensar a sua usabilidade, pensar algo que seja fluido ali para o cliente fazer, até tudo, né? Como que você vai estruturar os times, como que vão estar as aplicações, como que você vai garantir a disponibilidade da jornada como um todo. Então, quando a gente faz gestão de disponibilidade, gestão de risco, a jornada tem que estar no centro. Assim, a gente tem que saber, peraí, essa aplicação aqui, porque a gente tem milhares de aplicações, né, numa empresa do tamanho da XP. Que jornada que é impactada? Qual o ponto? O que acontece se isso aqui para? Né? Então, isso tudo tem que estar guiado por essa jornada do cliente. Né? Ela tem que estar no centro. Baseado nisso, Ramon, a gente tem explorado ali trabalhar a experiência do Design Thinking, né? E aí a gente explora lá os 3 itens principais, os 3 pilares, que é entender, explorar e materializar, né? E aí a gente implementa lá os principais passos lá de empatizar, definir, idealizar, prototipar, testar e implementar, né? Então a gente acabou trazendo a abordagem para a jornada do cliente de colocar o processo de UX e o processo de desenvolvimento completamente integrados, tá? Então, a gente vai desde a parte de entender mesmo até colocar em produção. A gente passou ali por áreas que trabalham de uma maneira muito integrada, desde desenvolvimento, negócio e UX e design. Vocês têm algum modelo de trabalho para dividir os grupos? Como é que vocês se organizam, né? Com tantas pessoas, tantos times? Hoje a gente tem, como o Bustamante citou que ele é da Aliança de Canais, a gente tem as alianças, as tribos e as squads, né? E aí a gente tem alguns papéis que são cross dentro da XP, tá? Esses papéis cross, eles são a área de DevOps, a área de UX, a área de QA, a área de infra, DevSecOps. E essas pessoas fazem parte do processo ali de desenvolvimento junto com o time a squad mesmo, em si, de TI, tá? Ou seja, eles fazem desde a concepção junto com a gente até a entrega em produção. Esse foi o modelo que vocês encontraram para manter essa agilidade que vocês estão entregando no mercado, nessa velocidade? Tem algum desafio, alguma experiência que vocês possam compartilhar também dentro até desde a implantação, boas práticas, informação, como vocês conseguiram distribuir dessa forma? Como a gente tem o grande desafio, né, que são pessoas, por exemplo, eu não conseguiria ter a quantidade de UX, por exemplo, que eu tenho de desenvolvedores hoje. Então, o grande desafio tem sido, mesmo o de DevOps também, tá? O grande desafio tem sido como a gente consegue capacitar outras pessoas do time de engenharia para conseguirem também atuar nesses papéis cross. E aí, nesse sentido, a gente utilizou bastante a comunidade para criar programas de Trusted. Então, hoje a gente tem cerca de 23 roles diferentes dentro da XP e programas de Trusted. Então, desde um Trusted QA, hoje a gente ainda não tem o Trusted de UX, tá? É algo que está sendo pensado, é algo mais difícil até de desempenhar o papel, né? Mas a parte técnica ali, desde de QA, DevOps e infra, a gente tem através de programas de treinamento, a gente tem tentado acelerar as jornadas, tá? Eu queria compartilhar que, empoderando os times para eles terem esses acessos para, né, definir, idealizar as coisas, a gente tem tido esse crescimento aí que o Bustamante citou, financeiro, tá? Então a gente está entregando produtos novos, produtos estruturados, e a gente está conseguindo ter essa visibilidade no mercado aqui do Brasil. E essa estrutura, né, de aliança, tribo, squad, e a própria forma de estruturar a liderança desses grupos, né, a liderança da aliança, da squad, que são esse trio, né, que é o produto, com engenharia, com experiência. Isso daí
existe, né, na literatura, né, muito baseado também no modelo proposto pelo Spotify. E você tem os chapters, né, proposto lá no modelo do Spotify, que a gente pode enxergar como essas grandes áreas que o Jones mencionou agora. Um modelo que tem vantagens e desvantagens, é um modelo que, se você for procurar na internet, você vai ver que para muita gente ele funcionou e continua funcionando. É um modelo que para outras pessoas não funciona. Então, se você for procurar, você também vai achar crítica, né? Você vai achar crítica, inclusive, de pessoas da própria Spotify, né, ao próprio modelo. É importante, assim, a gente tomar cuidado com algumas coisas que podem acontecer aí, que seria, por exemplo, essas grandes áreas virarem silos, né, e departamento, e você está só renomeando as coisas, e você não ter ali, você ter a squad dependente de uma área de DevOps, ou de uma área de qualidade, ou de uma área de arquitetura. Por isso que aí a gente volta naquela primeira parte, né, da conversa, quando você falou qual é o grande desafio que a gente tem ali com os times multidisciplinares. É que o time ele seja orientado para resolver um valor e ele assuma toda a dinâmica do que precisa ali, né? Então, qualidade não pode ser uma área que está do lado de fora que vai falar se eu estou fazendo certo. Qualidade tem que estar... O time tem que incorporar isso. E, agora, é importante ter um chapter de qualidade que atue na mentoria, na formação, na capacitação, né, que atue como auxílio para a squad atingir a maturidade que ela precisa. A mesma coisa do DevOps, né? Quando a gente fala... Eu tenho uma pessoa DevOps, né? Eu acho que cada vez que você fala que você tem um ser humano DevOps, morre um bebê pinguim lá na Austrália, na Antártida. Né? É um absurdo. Não existe um ser humano DevOps, né? DevOps é uma cultura. Né? DevOps significa um modus operandi ali de funcionamento da squad que se torna capaz de operar o seu software também em produção, que entende como que é a sua pipe, que entende como que monitora a aplicação, como que toda a parte de monitoramento alarmística, né, como que o software vai lá para a produção, ele sabe operar aquilo. Lógico que ele precisa, em algum nível, né, tem um nível, um ponto do technique de rede, de IP, de firewall, que começa, né, a ficar muito mais baixo, que você tem uma área técnica que dá um suporte e cria como uma plataforma para que a squad possa usufruir disso como um produto. Mas o DevOps acontece, né, quando a squad consegue usar isso tudo e ela assume o ownership da aplicação em produção. Então, essas pessoas desses chapters atuam como esses catalisadores, como a pessoa que vai ajudar, né, a que essa cultura possa se manifestar dentro das squads. Isso é um desafio, principalmente quando a empresa cresce, você começa a ter mais e mais squads, você tem que estar sempre atento para garantir que essas práticas realmente estão acontecendo. E a gente tem que estar sempre de olho, né, e usando esses chapters como disseminação, né, dessa cultura. O ponto importante até que você colocou, né, que às vezes não tem uma receita de bolo pronta para tudo, né? Então você tem que estar sempre olhando para cenários, contextos e buscando sempre evoluir, né? Acabou um sprint, tem que entender o que é que foi bom, o que foi ruim e buscar melhorar. Pegando alguns pontos que vocês colocaram sobre essa questão da jornada do cliente, essa questão realmente da presença, né, de entender como adequar, né, o fluxo da entrega junto com o cliente. E esse é um desafio também que eu converso bastante, tá? Porque nós, pessoas da área de desenvolvimento, às vezes, nós somos, de certa forma, treinadas para lá muito para a tecnologia, né? E às vezes a gente esquece de conectar o cliente e acaba sendo um grande desafio nos projetos. Tal fato que novas iniciativas como o Domain Driven Design têm ajudado nesse eixo de colaboração. E aí eu vejo, dentro desse contexto, somente em projetos grandes, um desafio enorme de entender o negócio e estar próximo, como vocês mesmos colocaram, tá? E manter a padronização, porque eu preciso transformar aquela visão de negócio, no final do dia, também em código, tá? Como é que vocês olham essa questão da abordagem de Domain Driven Design nos projetos? Eu acho que Domain Driven Design é muito importante, é algo que a gente já usa dentro da XP e a gente tem várias iniciativas para tentar aumentar a adoção do DDD, tentar melhorar o entendimento das pessoas, das áreas, né, e começar a criar algo mais estruturado ainda. Então, assim, a gente ainda tem muito ponto a melhorar dentro da XP. A gente está trabalhando muito duro para melhorar, para aumentar essa adoção do DDD.
E por quê, né? O que a gente enxerga que a gente vai ganhar com isso, né? Por que isso é importante? O próprio nome, né? Domain Driven Design. Pô, é você desenhar, você arquitetar, criar as suas soluções, os seus softwares, orientando todo o desenho, todas as suas decisões com base no domínio, né? Você vai usar o domínio como fonte, o domínio vai dizer como as coisas têm que acontecer. Isso parece meio óbvio, na verdade, né? E não é nem uma ideia muito nova, assim, né? Se for ver o livro do Evans, que estourou, né? Que trouxe esse tema, né? É de 2003. Então, assim, a gente está indo para quase 20 anos aí do livro do Evans, né? Então, o tempo voa, né? O tempo voa. Então, assim, nem é um tema tão novo assim, mas a gente ainda vê que as pessoas têm muita dificuldade de fazer as coisas desse jeito. Muitas vezes porque a gente, como técnico, a gente se apaixona pela solução, né? Então, a gente adora fila, a gente adora mensageria, a gente adora orquestração, a gente adora coreografia, a gente adora pensar, né, nessas soluções todas, e muitas vezes a gente passa isso na frente passa o carro na frente dos bois, né? E aí a gente acaba restringindo o que o negócio faz, né, com base nas nossas soluções de desenho. E isso é péssimo. Então, qual que é a ideia? A ideia é, vamos primeiro olhar para o domínio. Vamos agora estruturar a forma como a gente olha para o domínio. Vamos aprender a modelar o nosso domínio. Então, vamos falar de event storming, vamos falar de alguns conceitos. Aí o Evans dá várias chaves ali, né? Vamos falar de evento, vamos falar de agregação, de comando, de consulta, entre outros, né? Mas assim, só focando nesses conceitos aqui por enquanto. E vamos estruturar o nosso domínio em cima desses conceitos aqui. E depois, com base nisso, a gente vai falar de desenho. Então, e é muito interessante, assim, quando ele fala, por exemplo, de evento, se você falar de evento para um programador, ele já está pensando numa mensagem do Rabbit, né? Ou do Kafka, ou de qualquer coisa. E o evento, para o Evans, não tem nada a ver com isso. Nada, zero. Entendeu? Um evento não é uma mensagem que vai para o Rabbit. Isso não é evento, né? O evento no DDD, ele é um fato. Sabe? É algo concreto, é um fato ocorrido, é algo que aconteceu, né? Se ele foi notificado, viu uma mensagem assíncrona para uma mensageria, ou não, ou uma mensagem síncrona, não interessa, essa mensagem do Kafka ali é uma forma de notificar a ocorrência de um evento. O evento é o fato. Eu posso ter uma arquitetura toda orientada a evento sem ter nada assíncrono, trabalhar de forma completamente síncrona e ainda assim ter evento, né? Então, o evento é o fato. Quando a gente fala de agregação, a gente está falando de grupamento de dados. A gente está falando qual que é aquele grupo de dados ali, as entidades, os variables que estão agrupados ali, que você enxerga como uma unidade, né? O que para o cliente é um valor completo, é uma unidade de negócio, né? Aquilo é uma unidade. E aí você começa a pensar, tá? E esses fatos, eles estão associados a qual desses grupamentos? Então você começa a organizar. Aí você pode falar de microserviço. Quando você fala de microserviço, você tem os grupamentos, você tem os fatos, você tem que comando que impacta aqueles grupamentos, aí você consegue fazer uma divisão de microserviço, consegue falar de contexto. Quando você começa o seu desenho por isso, com essa visão, você consegue saber quais são os blocos que fazem sentido estar junto, porque o domínio agrupa eles, né, de uma forma que faz sentido. Você consegue saber que fato associado a um bloco desses de domínio impacta em outro bloco. Exemplos simples, assim, tipo, né, que na própria XP, tem um assessor que tem uma determinada visão sobre os clientes dele. O cliente depositou um dinheiro ou retirou um dinheiro, isso é um fato que aconteceu numa conta corrente. Isso impacta uma visão de um assessor. E por aí vai, né? Você vai ter várias relações. Quando você começa a entender quem são os fatos relevantes para o negócio, quais são os grupos, você entende que fato impacta em outro bloco, aí você consegue agrupar quais são os contextos, né? E aí, agora é a hora da gente, depois que você tem todo esse entendimento, agora é a hora de você pensar em arquitetura, porque você sabe o que acontece aqui, que impacta lá, que interdependência de coisas você tem. Aí você vai falar de fila, vai falar Você pode resolver esse problema do jeito que você quiser, com ETL copiando entre bases de dados, com chamada síncrona, com Kafka, com Rabbit, com Event Sourcing, né? Você pode, em vez de persistir dados, persistir fatos e reconstruir estados. Aí tem 1 milhão de coisas que dá para a gente falar, né? Que são interessantes, mas assim,
tudo parte da visão do cliente, parte da linguagem do cliente, parte daquilo que o cliente entende como valor de negócio. Minha opinião sobre DDD, para mim, é fundamental. Até porque, não estou falando só de resolver problema de arquitetura, não, mas até a forma como a gente se estrutura. Tem uma lei na computação famosa, que é a lei de Conway, que ele propôs, né, durante uma dissertação de doutorado dele, que é a seguinte frase, né? Ele propôs que em qualquer organização que você pegar, qualquer empresa, né, a forma como essa organização se estrutura vai estar refletida na forma como o software é construído. Então, você pensa naquelas organizações antigas que são altamente departamentadas, né? Tem departamento de marketing, departamento financeiro. Você vai ter um software financeiro, software do marketing, né? É natural. O jeito como você estruturou as áreas, cada área vai fazer o seu software para controlar o que ela precisa fazer ali, e o seu software vai ser isso. Se você tem uma organização que está dividida do jeito ruim, o seu software vai estar ruim, com um monte de interdependência entre eles e grandes monolitos. Agora, a gente pode usar a lei de Conway a nosso favor. Como? A gente usa o DDD, entende quais são os grupos que fazem sentido estar juntos, quais são as interdependências deles, né? Quais são os grandes contextos, as bordas, e agora a gente pode falar de divisão de time, porque aí você vai dividir o seu time de uma forma que ele seja um reflexo do que é o seu negócio. E o que isso vai produzir, segundo a lei de Conway? Serviços que estão focados em blocos de negócio que fazem sentido, ser unidades. Então, assim, é natural, né? Isso daí deve ocorrer de uma forma natural, desde que você coloque o negócio no centro e pense todo o seu desenho, sua modelagem com base nisso, né? Então, para mim, assim, qual a opinião é fundamental. A gente usa na XP? Usa. E, na minha opinião, a gente está usando pouco ainda. A gente está precisando usar mais, e a gente tem várias iniciativas sendo tocadas agora para melhorar e aprimorar a forma como a gente modela as coisas. Completaria o seguinte, a utilização do DDD, a gente traz o time de negócio junto com o time de tecnologia para o centro do produto, e aí a gente passa a utilizar do DDD a linguagem onipresente, né? Onde a gente consegue unir o que é falado nas áreas de negócio e na área de tecnologia. E basicamente eu acho que isso é muito importante no dia a dia, para o conhecimento dos times, né, que estão tocando o produto em si, porque daí a gente volta naquele modelo horizontal que eu citei anteriormente. Quando o time é empoderado e conhece o produto e a gente tem uma linguagem onipresente, as ideias surgem não só da área de negócio, mas de todo o time que está envolvido no processo. Sensacional, eu compartilho com vocês, tá, dessas experiências. Eu tenho vivido esse mesmo cenário em diversos projetos, tá? E é um movimento que eu incentivo, e o grande desafio é que as pessoas precisam estudar, né? E até tirar um pouquinho a visão técnica da discussão e entrar nessa visão de negócio de uma forma estruturada. E a experiência que nós estamos tendo é justamente trazendo o time de negócio para conversar com o time de tecnologia de uma forma mais universal, né? Porque senão a gente fica só no bit-byte e aí acaba não tendo a real conexão. Deixa eu falar com vocês sobre um movimento que teve até recentemente aí na XP, e vocês podem comentar com a gente, tá? Foi esse movimento da XP se posicionar efetivamente, né, como uma empresa de tecnologia. O próprio CTO de vocês, o Mafra, assumiu como presidente, tá, da empresa. O que vocês podem comentar sobre esse tema? Eu achei muito bacana, tá? Eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso, sobre que presidentes de empresas vão aprender a programar também, e eu acho que aqui no Brasil foi uma excelente iniciativa. Ao meu ver, assim, foi inevitável, né? Porque a gente tem aí feito uma busca incessante para melhorar a jornada dos nossos clientes, né? Procurando as melhores soluções aí para entregar para o cliente e para os assessores também. Então, acho que é meio que inevitável a gente ir para o sentido de se tornar uma empresa de tecnologia. Tem uma palavra que ele tem dito aqui, tá? E faz todo sentido, que a gente está caminhando para ser uma das maiores fintechs do Brasil. Só que o nosso sonho grande é ser a maior fintech do mundo, tá? E fazendo, sempre tendo assim, o cliente no centro de tudo, tá?
Inclusive, né, o nosso atual CEO, o Guilherme Benchimol, ele comentou na carta dele, quando ele anunciou que estava deixando o cargo, assumindo a presidência do conselho, ele comentou que o nome do Mafra foi unanimidade, né, na escolha. Então, acho que foi uma transição super natural para a gente. Inclusive, eu pessoalmente acredito que esse é um dos casos de meritocracia, cara, mais evidente que a gente tem na empresa, uma pessoa que desempenhou uma trajetória super bem sucedida dentro da tecnologia, e eu acho que é super natural quando a gente tem uma empresa super centrada no cliente, tentando desenvolver as melhores soluções para transformar realmente o mercado financeiro brasileiro, para melhorar a vida das pessoas, que a gente se posicione como uma fintech, como empresa de tecnologia, cada vez mais buscando as melhores soluções. Eu vejo 2 pontos aí, tá? O primeiro, respondendo até o que você colocou na questão da cultura, né? Essa questão do reconhecimento das pessoas, eu acho que isso deve ter dado um reforço muito grande, né? No próprio propósito de vocês, reforçando que é uma ação contínua, né? Isso é muito relevante para todos que trabalham dentro da companhia. E para o mercado em geral, talvez vocês que estão dentro não percebam, mas o fato da XP ter feito esse movimento, naturalmente vai impulsionar, e já está impulsionando em outras empresas, tá? E isso aqui no Brasil, o que eu acho muito positivo, tá? Porque outras empresas de outros segmentos vão passar a cuidar melhor, talvez, da tecnologia, né, a partir de movimentos como esse, tá? Então, isso é muito relevante. Em relação à quantidade de aplicações, é uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Quantas aplicações tem em média, vocês têm em produção aí? Olha, não tenho certeza desse número, não sei se o Jones tem ele aí, mas são, acho que é em torno de 6, 7 mil aplicações distintas. Isso. Eu não tenho também o número oficial, até porque a gente, enquanto está aqui, a gente pode estar subindo coisas em produção. A última contagem tinha passado das 6.500, tá? Então, acho que... É um enorme desafio, né? Sobre a parte da empresa de tecnologia, né? Eu acho que, assim, aí uma opinião, né? Isso é um requisito, sabe? Para uma empresa que está onde a XP está, fazendo o que está e querendo chegar onde quer chegar, sabe? Que a gente coloque a tecnologia no centro, né? Se a gente olhar, inclusive, assim, a maior área, né, mesmo em headcount, né, da empresa inteira, é exatamente TI, né? Então, é fundamental a gente evoluir, a gente automatizar, a gente trabalhar as coisas de uma maneira, né, flexível, escalável e pensando na velocidade de que o produto precisa evoluir, né, que a gente quer soltar novas coisas para os clientes. A gente tem que ter uma plataforma tecnológica que sustente esse crescimento, sabe? E esse é o grande desafio da empresa hoje, né? Então, até por isso, a gente ser uma empresa de tecnologia, a gente colocar a tecnologia no centro do negócio, né? Esse é um movimento relevante. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês, que é muito comum também que eu recebo no mercado. Toda empresa tem legados, né? Como é esse desafio de vocês, né? Vocês têm legados, vocês convivem com legados, ao mesmo tempo vocês estão do outro lado com um crescimento exponencial. Como é esse desafio, né, no cenário de vocês? Olha, esse é um desafio de toda empresa, né, grande, porque se você pegar a velocidade com que surgem tecnologias, né, que surge framework, que muda, né, a tecnologia, principalmente front, né, assim, é tão rápido que algo que foi criado, né, a empresa tem 19 anos, né, algo que foi criado há 19 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, foi criado uma tecnologia que hoje a gente olha e fala, nossa, o pessoal fazia software daquele jeito, meu Deus, né? Então, assim, todo mundo tem legado, é muito rápido que as coisas mudam. Eu acho que, assim, a primeira coisa é até o nome, né? Legado, a gente já associa a uma coisa ruim, né? A gente fala, o cara tem que cuidar do legado, né? Legado, fora do contexto aqui de software, é uma palavra boa, né? Tipo assim, eu vou deixar um legado. Verdade. Esse é o meu legado para a humanidade, né? Recebi, esse é um presente, né? Que chegou para mim aqui. E eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa visão também, sabe? Porque as coisas foram feitas no passado, foram feitas da forma como foi possível fazer, com as tecnologias que existiam,
E foi aquele software legado que hoje a gente não quer dar manutenção, que a gente olha e fala, nossa, mas que troço velho, que troço defasado. Foi ele que trouxe a empresa para onde ela está. Foi rodando aquele software velhão lá, naquela linguagem que a gente não quer mais usar, que a gente conseguiu os clientes, que a gente conseguiu os contratos, que a gente conseguiu botar tudo rodando, né? Então, a gente tem que... isso não significa que a gente vai ficar preso no legado, porque aí tem toda aquela parte também de inovação que a gente estava falando, da necessidade de você acompanhar o ritmo. Mas você tem que saber, né, planejar o ciclo do seu legado, tem que assumir o seu legado, né, como algo que sustenta a companhia. Então, você tem que dar o valor para ele tem que ser disponível, eu tenho que ter disaster recovery para ele, eu tenho que conseguir fazer entrega contínua dele, né? Então, assim, a gente tem que cuidar minimamente dele, a gente não pode simplesmente falar, nisso aqui eu não mexo, eu vou fazer agora só no legal, né? No novo, e esquecer ele. A gente não pode ter essa postura, e a gente tem que planejar como que aquilo vai evoluir, né? E isso é particularmente mais difícil quando esse legado é um grande monolito, porque se esses legados ainda são softwares que estão mais divididos, mais modulares, né? Você ainda consegue evoluir de uma maneira mais coordenada, né? Módulo a módulo ali. Quando você tem esses grandes monolitos como legado, aí você tem que ter uma estratégia de modernização para que você consiga sair fora dele. Porque o problema maior assim, que eu vejo do que pode acontecer com esses grandes legados é acoplamento. É quando aquele negócio vira uma coisa tão monstruosa, que está tão acoplada, as funcionalidades, as coisas todas entre si estão tão presas, né? Que aí dificulta muito a evolução, dificulta muito a manutenção, dificulta você conseguir ir para a produção. Aí é hora de você pensar numa estratégia de modernização de legado. E isso aí é uma disciplina que a gente pode, né? Tem várias coisas para falar, né? Desde assim, como que eu consigo estrangular o meu legado, né? Como que eu consigo isolar. E aí, DDD é importante de novo. Vamos lá. Só para lembrar, né, Thiago? Isso aí, né? Vamos entender o que são os blocos que fazem sentido estar juntos, né? Quais são os blocos que são unidades de negócio? Vamos começar a responder isso e começar a criar esses grupos. E aí a gente vai evoluindo como? Em torno desses grandes grupos que são unidades de negócio, vamos criar novos serviços e vamos ter que pensar esses novos serviços, como é que a gente consegue botar eles funcionando junto no legado? Aí você estrangula, né? Eu tenho que criar uma porta aqui no meu legado monolítico para que ele consiga consumir a nova API. Então, crio um adapter, mantenho ali o contrato, né, dentro daquele bloco monolítico ali, ó, eu tenho esse pedaço aqui que eu estou tirando, botando no serviço. E mantenho as chamadas ali e esvazio o miolo, deixo só a casca para poder essa casca fazer um proxy para um novo serviço. Esse é um exemplo, né, de técnica, né, de estrangulamento. Mas, enfim, tem que ser pensado, né? Principalmente quando você tem esse acoplamento, você tem esses monolitos, você tem que pensar em estratégias, porque senão você começa também a perder agilidade ali. Mas lembrar que foi aquele bloco, mesmo que seja monolítico, mesmo que seja feio, né, que trouxe a empresa até aqui, e cuidar dele com carinho. Hoje eu vejo assim que tecnologia aqui pra gente, os dois principais pilares são acurácia e disponibilidade, né? Então, como o Busta já citou aí, é tratar o nosso legado com carinho, pensar na elasticidade dele, crescimento, e a gente continua trabalhando ali nas formas de estrangular o legado, seja elas utilizando os padrões do Goff aí, conforme ele citou, e trazendo também para aquela matriz de risco versus probabilidade, né, para a gente ter mais claro o que de fato é um risco e vale a pena a gente ter um esforço de migração, ou que a gente consegue acabar resolvendo com a criação de novos produtos, né? Vocês comentaram sobre uma questão da performance, tá? Que é um assunto bem interessante. E em outros tipos de projetos que eu acompanho também, até fora do mercado de vocês financeiro, a questão da performance, ela interfere diretamente no resultado, né, da conversão do negócio. Você está falando de uma empresa de e-commerce, uma empresa, sei lá, do mercado de seguros que vai emitir uma policy, enfim, todo mundo, né? Eu acho que o cliente final, hoje, ele percebe, né, essa questão de performance muito rápido, porque ele acessa diversas empresas digitais
e ele mesmo faz o comparativo, né? Mas aí eu queria saber de vocês, sabendo essa experiência, esse tipo de entrega que vocês têm que ter, né, com muitos clientes consumindo, como é que vocês passam esse tipo de mensagem para as equipes, né, de desenvolvimento? São muitas pessoas e cada delivery que vocês estão fazendo precisa desse tipo de preocupação. Como é que vocês compartilham essas experiências? Isso é muito, muito importante para o desenvolvimento aqui, sabe? O volume de transação, ele impacta completamente, né, a forma como a gente vai criar o software, o que a gente vai fazer, como que a gente vai se estruturar. Que nem eu falei mais cedo aqui, dependendo da aplicação que você tem aqui dentro, 1 milissegundo de latência importa, né? Então, isso daí significa que você vai ter que pensar a sua aplicação para conseguir atender que são requisitos, né, da sua aplicação. Então, você vai ter que conseguir pensar formas, caches, linguagem de programação, otimização de protocolo, tudo isso você vai ter que pôr na mesa, né, para poder ver como que você vai otimizar para conseguir atender o volume que você precisa. E também, assim, disponibilidade, como é que você vai pensar disaster recovery, né? Tipo, cara, caiu a aplicação aqui, eu tenho que ter outro nó que consiga assumir, e caiu o data center inteiro, eu tenho que ter outra região. A gente teve casos, assim, de AWS cair aqui, né? Caiu a AWS inteiro, um nó inteiro, e a gente joga para outra região, entendeu? Com o Watson também. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente pensar esse desastre. E outra coisa é que, assim, dentro do próprio ciclo de desenvolvimento, fazer teste, né, de carga, teste de estresse, teste de performance, tudo isso é muito importante e é levado muito a sério aqui, né? As entregas, né, todo o processo de entrega, ele valida também se você já tem, né, uma análise de carga daquilo que você está entregando, se a volumetria está certa, né? Isso daí vira parte ali do desenvolvimento das squads. A dinâmica é muito grande, né? O mercado está cada vez mais conectado, né? E essa demanda de consumo tem pressionado as empresas em geral, né? O mercado de vocês, que é um mercado super crescente também, a oferecer cada vez mais serviços digitais, né? Então, essa demanda de performance, eu acho que é um assunto que tem que ser prioridade na agenda de todo mundo. Falando sobre desenvolvimento ainda, sobre linguagem de programação, qual é a principal linguagem que vocês estão usando hoje? Essa tá fácil, né? É .NET. Essa a grande maioria das coisas são feitas em .NET, do que a gente já tem, do que a gente desenvolve de coisas novas. Mas a gente tem outras linguagens também, né? Até porque, assim, o grupo XP é muito grande, né? E comprou outras marcas, outras corretoras. Então a gente tem coisa em Java, em determinado lugar, a gente tem Node, a gente tem bastante coisa aqui. Mas a grande maioria é .NET. Não sei quantos de vocês acompanham .NET aí ao longo dos anos. Eu acompanho desde quando a Microsoft anunciou no PDC em 2020, né, acompanhando desde então, ajudando inclusive nas discussões de entendimento do que era na época, que as pessoas não compreendiam direito, lá naquela época ainda inicial. Hoje a gente tem um bom entendimento do que é o .NET e mudou muito, né, de lá para cá. Algum de vocês acompanhou esse processo também? Quer comentar um pouquinho sobre o .NET, essa evolução, essas mudanças? É legal para o time de desenvolvimento também que está acompanhando. Posso falar, tá? Bom, eu acompanhei aí, apesar de ter iniciado aí minha trajetória com Java, eu acabei migrando ali para o .NET lá mais ou menos em 2009, então eu acompanhei bastante aí a evolução do produto, tá? Eu acho que o grande divisor de águas foi quando o produto passou a ser um open source, né? E a gente saiu ali, né, do direcionamento e utilização do .NET Framework e a Microsoft passou a trabalhar ali na versão core, né, do produto aí. Acho que, assim, a grande evolução foi o roadmap ter, entre aspas, diminuído de tamanho, assim, na questão de tempo de entrega entre uma versão e outra. A Microsoft fala, né, que o .NET Core, ele não é de fato um substituto do .NET Framework, né, são coisas paralelas ali, tá? Bacana. E vocês comentaram sobre essa questão de cloud, né? Vocês têm
um nível de adoção, um objetivo de migração para adoção de nuvem? Como é que vocês estão nesse momento aí? A gente tem hoje, assim, uma diretiva de as coisas novas, aquilo que for possível, a gente já fazer na nuvem. Então, a gente está numa jornada de adotar cada vez mais né, o desenvolvimento em nuvem. A gente ainda tem algumas coisas on-premise, pouca coisa que é obrigatória, que é regulatória, que seja on-premise. Tem algumas outras coisas que são aplicações legadas, né, que estavam on-premise que não foram migradas. Mas, devagarzinho, a gente tem feito, né, uma migração, né, de várias das aplicações para a nuvem, e a gente tem feito novos desenvolvimentos, tendo como diretiva o desenvolvimento para a nuvem. Hoje vocês estão tem um provedor de nuvem, tem vários. Que tipo de estratégia vocês estão adotando nesse cenário? A gente tem assim, um provedor maior, né, majoritário, que quase tudo está nele, que é a Azure. Mas a gente tem algumas outras coisas também né, em outros provedores também, a AWS. A gente também tem ali uma parceria, né, uma questão de alguns bancos NoSQL no Google Cloud. Esse, inclusive, é um movimento interessante, né? A gente acaba tendo que, em projetos grandes, tendo que lidar com vários contextos de cloud, né? Não está sempre... Sim, tá? A gente tem ido num direcionamento da utilização ali de Kubernetes, né? E temos utilizado também serverless. Dentro desse cenário ainda, falando sobre aplicação e sobre nuvem e tal, você comentou sobre banco de dados, é sempre uma pergunta constante, né? Usar relacional, não relacional, como é o desafio isso no projeto de vocês? Tem essas discussões? Em que momento vocês estão? Mas assim, a gente tem de tudo, a gente tem coisa relacional, a gente tem coisa em Mongo, né? No SQL. Então, não tem uma diretriz assim para as squads de assim, você deve botar tudo nesse Oracle ou nesse SQL Server, né? Na verdade, tipo assim, isso é uma decisão da squad de cada produto e pode variar. E eu acredito assim que não tem, né? Assim, o NoSQL é melhor, ou o relacional é melhor, né? Eu acho que são propostas diferentes. São ferramentas, a gente tem que ver os dois modelos, né, como ferramentas, cada um vai ter um ganho, né? Tem lá o teorema de CAP, né? Vai falar para você das 3 restrições ali, 2 você atende, uma você abre mão. Eu acho que a pergunta é qual que você pode abrir mão em qual situação, né? Eu preciso de uma consistência muito forte, ou para mim o mais importante aqui é o paralelismo e a capacidade de escala. Então, depende, né? Não tem não enxergo assim que existe um tipo de solução técnica que é a única e que é uma diretriz para todo mundo, sabe? Aqui dentro a gente tem cenários que a gente usa NoSQL, tem cenários que a gente usa banco relacional. É mais ou menos isso, né? Tem cenários ali que a gente vai precisar escolher, né? Eu posso fazer uma analogia ali na utilização do Eager Header Derivation, né? Então, onde eu preciso ali de uma disponibilidade mais alta. Então a gente acaba ali partindo para usar uma base verdade versus uma base cache, depende do que eu preciso, né? Tipo, a questão mesmo de dado quente para compra de uma plataforma versus algo mais analítico lá, que é um dado que um assessor pode estar utilizando para uma tomada de decisão, tá? Então, usam que ferramentas de cache em geral? Tem alguma que vocês preferem? Olha, a gente usa bastante Elastic, né? A gente usa Redis também, tem bastante. O MongoDB também, tá? Tem MariaDB aqui também, a gente não tem assim, mais ou menos o que a gente falou anteriormente. Tem de fato uma preferência, a gente analisa conforme o projeto, qual se sobressai em determinado item. Eu acho que tem um alinhamento bem interessante, o que vocês comentaram, que a gente chama de, até no mundo de microservices, de persistência poliglota, né? Então dá para você analisar cada contexto e tomar uma decisão nesse contexto. E eu acho que o teorema de CAP também é uma fonte de estudo para muitas pessoas que querem também um radar, né, para tomar as decisões. Vocês comentaram sobre a questão do papel do DevOps. Eu estou só trazendo esse tema de volta porque eu acho que é um assunto bem relevante. Aquela pessoa para ajudar essa cultura. Então,
como auxiliar, né, em algumas ações de automação, em pipes, e como desbloquear os assuntos, né, relacionados à parte ops da coisa, né, a parte mais técnica de infra. Mas, assim, é apoiar para que o time possa fazer DevOps. Né? Se a gente tem uma pessoa que é a pessoa que resolve, eu só desenvolvo o código, agora toma aqui e põe lá em produção, manda para o DevOps, manda lá, liga, ele vai ver a pipe, ele vai ver tudo, aí esse cara vira gargalo e o time não opera do jeito que a gente queria, né? Então esse é o cuidado. Não, acho que nesse é isso. Você sabe que essa discussão eu coloquei de volta porque é um tema que está com muita frequência, tá? Em todos os projetos, todas as empresas estão justamente reconfigurando, e aí bem na linha que vocês estão colocando, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta mais do lado de vocês, uma opinião pessoal, tá? Sobre essa questão a gente está num desafio muito grande, muitas opções de tecnologia, as empresas buscando contratar pessoas, né? Na opinião de vocês, assim, que vocês puderem colaborar, qual a importância, né, da formação das pessoas para o mercado, né? Para o mercado de hoje, para o mercado de amanhã? Olha, essa questão é importante de várias formas. Assim. É importante para garantir, né, a continuidade do negócio, né, para a própria empresa. É importante do ponto de vista da empresa contribuir também para o social, né, contribuir para a formação de pessoas, para, né, a evolução das pessoas. Então, assim, é muito importante. Do ponto de vista de continuidade, foi interessante que eu vi até uma apresentação hoje, né, que um gerente daqui da XP fez. Eu não estou com o número aqui na cabeça, mas ele mostrou algumas projeções da quantidade de profissional que vai faltar no mercado brasileiro de TI nos próximos meses, nos próximos anos, que hoje a gente já tem isso, né? Já tem uma falta de gente, a gente já tem empresas se canibalizando, né, e brigando às vezes por recursos, né, e tira profissional daqui, tira dali as pessoas. Se for ver, eu vi até um gráfico assim, pegando as 10 maiores empresas de tecnologia do mundo, né, o ranking do tempo que as pessoas ficam nas empresas ali, né. Se eu não me engano, a que estava em primeiro lugar do ranking era a Google e estava com 1,9 anos, assim, não chegava a completar 2 anos. Esse é o tempo médio que as pessoas ficam. Então, você vê que as pessoas trocam muito rápido de emprego, né? Porque isso é fundamental, é uma questão de sobrevivência, sabe? Então, todo mundo tem que investir em formação, em processo de onboarding, em plano de desenvolvimento. Isso é um tema super quente. A gente tem grupos de trabalho específico nesses dois temas, né? Em desenvolvimento, em formação, em onboarding, para poder, né, realmente suprir, né? Porque tem algumas vagas que a gente tem muita dificuldade de achar pessoas, a gente acaba optando por contratar uma pessoa que tem uma boa formação geral, né, como engenheiro, para que a gente possa aqui dentro fazer a formação delas, né? Porque é a única opção. A gente tem apoiado algumas frentes aqui, né, nessa formação, que hoje é o Gerando Falcões ali que a gente apoia, e o Reprograma, tá? E a gente também está com um direcionamento lá, né, de ter o quadro de 50% formado de mulheres, né? Então, a gente tem focado ali no Reprograma, nessa capacitação de um público feminino, tá? E a gente tem aqui visto dar bons resultados, né, também, essa atração do público feminino aqui em algumas frentes que a gente tem tocado, tá? Eu acho que a gente tende a aumentar essa juniorização aqui na empresa, porque, baseado na apresentação que o Busta citou, que a gente acabou vendo mais cedo hoje, a gente tem um déficit ali de aproximadamente 260 mil profissionais hoje de TI. Então, não vejo uma empresa, não somente a própria XP, tá? Mas eu não vejo as empresas aqui de tecnologia no Brasil não irem para esse sentido de juniorização aqui ao longo dos anos, porque vai faltar gente, tá? Só completar aqui, é perfeito isso que o Jones trouxe, super importante, né? Inclusive citando essas iniciativas que a gente tem também de inclusão, né? Aí voltando naquele outro ponto que eu falei no início, né? Da responsabilidade social da empresa também, né? E outra é que, ao promover essa diversidade, a gente cresce também como empresa. Eu acredito que assim, um ambiente mais diverso, ele
é um ambiente mais saudável, um ambiente mais humano, mais de verdade, sabe? Mais real, né? E ele tende, né, a produzir melhores resultados também, porque todo mundo, né, trabalha melhor ali num ambiente em que você tem pessoas de todas as formas, né? Então essas iniciativas são muito importantes também. Sobre esse ponto, assim, acho que tem uma questão super bacana assim, de comentar. Quem conhece um pouquinho, né, da história da XP, a história de empreendedorismo do Guilherme, sabe o quanto que a educação é importante para a gente, né? Lá no começo, a gente precisou educar o mercado para poder conseguir evoluir com as soluções que a gente estava apresentando. E até hoje a gente investe muito em educação financeira, né? A gente tem uma empresa dentro do grupo que é a Xpeed, que é a nossa escola de educação financeira, que tem, cara, uma série de cursos, MBAs, questões abertas, tem muito conteúdo bacana, todas as nossas marcas produzem muito conteúdo. Então, a educação sempre foi super importante para a gente. E quando a gente fala de educação técnica, né, dentro da tecnologia, a gente tem nos últimos anos, enfim, principalmente nesse último ano, apostado em diversas iniciativas. O Jones comentou, a gente acelerou uma das últimas turmas do reprograma, a gente conseguiu, cara, contratar mulheres incríveis que vieram, né, aceleradas desse programa. A gente abriu recentemente o nosso programa de estágio específico para tecnologia e, enfim, eu acho que no futuro próximo a gente também pode esperar outras iniciativas puxadas pela XP para a gente conseguir acelerar bastante, não só a generalização, mas também, cara, o desenvolvimento, formação de talentos para o mercado de uma forma geral, assim. E outro compromisso que vocês comentaram, que é super legal de citar, a gente indo muito ali, né, na linha do social, a gente tem um compromisso público de até 2025 ter metade das nossas cadeiras aqui da empresa ocupadas por mulheres, e são cadeiras de todos os níveis, né, desde de estagiário, assistente, até na diretoria, nos níveis mais altos, e é um compromisso que a gente está levando super a sério. Então, a gente também tem visto essa transformação super relevante aqui para a gente, que vai encontrar todo o nosso compromisso perante a sociedade. Muito bacana, é fundamental. Hoje as empresas precisam, diferente do passado, estarem próximas, né? Através de diversas iniciativas, como vocês colocaram, para que outras pessoas, né, que às vezes não tiveram o acesso, por exemplo, eu estou falando de tecnologia, né, que nós tivemos de conseguir nos preparar para o mercado, que se aproximem do nível mais anterior nas empresas, né, e possam aprender juntos, né. Isso também é super relevante, porque às vezes as pessoas, elas têm um conhecimento inicial, e eu vejo muito isso no mercado, e elas não conseguem entrar no mercado, tá? É incrível, a gente ainda tem essa barreira, e oportunidades como essa que vocês citaram abrem, né, as portas para que outras pessoas se conectem mais cedo, né? Não precisa esperar ser pleno, sênior para estar entrando em um projeto. E como vocês falaram nesse tema, eu acho que é importante ressaltar, vocês comentaram que vocês têm vagas abertas, como é que uma pessoa se candidata, né, no processo de vocês? Oficialmente estamos contratando, acho que vocês conseguiram acompanhar um pouco, né, um pouco do tamanho do nosso desafio e, cara, naturalmente a gente precisa de pessoas fora da curva para poder assumir esses desafios com a gente. Então, se você se identificou um pouco com o que a gente está conversando, naturalmente você pode procurar o Bustamante, pode procurar o Jones no LinkedIn, mas a gente também tem, né, a nossa página lá de carreiras no nosso site, no nosso LinkedIn, e tem todas as posições lá abertas para você conseguir dar uma olhada e também conhecer um pouquinho mais, assim, acho que não só de vaga, mas eu acho que a nossa comunidade, né, a comunidade XP, ela está muito presente pela internet afora, então tem o nosso Medium, tem um canal no YouTube, tem bastante lugar que você consegue consumir conteúdo técnico, conteúdo de qualidade, saindo dos nossos profissionais, e cada vez mais a gente vai estar contribuindo com a comunidade, algo super relevante para a gente, então acho que essas são as minhas maiores dicas sobre esse assunto. Muito bacana, eu sou muito agradecido aí por cada um de vocês estar aqui, doando um pouco do tempo de vocês, trazendo experiências, tá? Eu gosto muito de promover bate-papos como esse, direto à trincheira, porque isso é uma experiência rica, tá? Eu costumo falar nos outros podcasts, nos outros bate-papos, que é dicas de $1 milhão, tá? Vocês trouxeram alguns insights aí muito importantes para um profissional que está no mercado, que está se engajando, que quer estudar, avançar, né? Que está atuando em projetos.
ouvir, né, movimentos que estão acontecendo em outras empresas, até para que eles possam também direcionar os estudos, né, e avançar. É o que eu chamo, a gente acaba contribuindo, como vocês fizeram agora, com a melhoria do ecossistema, tá? É muito importante e eu agradeço demais aí a oportunidade de vocês estarem aqui nesse bate-papo. Queria falar muito mais sobre isso, principalmente sobre Domain Driven Design, migração de projetos, trouxeram alguns pontos aí, então eu já deixo desde já o convite aberto, e se vocês quiserem também fazer alguma consideração final, estão aí, podem fazer. Olha, eu gostaria de agradecer bastante também o convite, foi muito bacana o papo, obrigado pela oportunidade também de vir aqui falar, né, ter esse papo com você, né, falar um pouco da XP, falar um pouco de como é que a gente está trabalhando lá, e é isso, e pode convidar aí para os próximos papos aí que DDD, tudo isso aí, né? Da outra conversa, da outro podcast. Fácil, né? Fácil. Valeu. Vou aproveitar para agradecer também aí o convite. Eu converso bastante aí com o Ramon, tá? A gente é bem próximo aí no WhatsApp e tudo mais. Aproveitar para convidar ele também para estar participando aqui dos eventos internos aí, né, Rafa? Que a gente tem aqui na agenda nossa. Fica em aberto aí o convite, quando você puder, aí tiver a sua agenda disponível, a gente vai ficar muito feliz aí com a sua presença. Boa, convite mais do que feito. Daqui a pouco, quando a gente estiver lá na Vila XP também, bora fazer uma meetup presencial. Eu sei que a gente sente falta, né? A comunidade sente bastante. Então, virtual ou presencial, o convite está mais do que feito. E, cara, palavras finais, assim, brigadão, foi um papo, foi muito bom acompanhar vocês e aprender muito, né, com vocês aqui nesse papo. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, e aí voltando um pouco, né, naquele comecinho que a gente estava conversando, né, sobre o cenário que a gente está, cara, espero que todos vocês estejam se cuidando, desejo muita saúde para vocês, muito em breve a gente vai passar por essa situação que a gente está lidando enquanto sociedade, e enfim, eu acho que a porta está mais do que aberta da comunidade XP, sintam-se em casa, podem procurar a gente para tirar qualquer dúvida e conversar um pouquinho mais. Sensacional, eu vou colocar nos comentários também o LinkedIn de cada um de vocês, tá, para o pessoal manter contato, eu acho que é super importante, e obviamente, né, o convite está aceito, estarei lá junto com vocês na próxima oportunidade de a gente fazer aquele super bate-papo.